Olá, meus amigos do curso de AlphaCAM 5 eixos. Tá? Hoje a gente vai fazer a programação dessa peça aqui, ou uma peça bem similar. Né? Eu decidi pegar essa peça porque ela tem duas anatomias. Né? Se vocês repararem, ela tem uma anatomia em X e também tem uma anatomia em Y. Né? Então já é uma peça com uma dificuldade um pouquinho maior da gente usinar. Né? A gente precisa dos 5 eixos. Então aqui, esse é o software Rhinoceros, tá? Eu escaneei, no caso, a peça, tá? E depois, a partir da peça, eu gerei um material bruto, né? A superfície do material. Aqui a gente está trabalhando em superfície, tá? Como é que funciona a parte de escaneamento, né? A gente vem em ferramentas, tool, e a gente conecta. Aqui já está configurado para o meu MicroScribe, mas a gente pode usar qualquer tipo de scanner nesse software aí. Tá? Então ele também é um software de modelamento, né? Por exemplo, eu escaneio a nuvem de pontos e uso o patch. Aí ele já gera minha superfície automaticamente. Então tá aí a minha superfície. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar essas superfícies para o SolidWorks. Então eu vou exportar. Vou selecionar primeiro o meu material bruto. Confirmo. Eu vou usar a extensão de IGES, IGES, né, que é uma das melhores extensões para a superfície. Salvo. Ok. Então salvei já o meu material bruto. Tá aí o meu material. Agora eu vou para o software SolidWorks, arquivo, e vou abrir esse arquivo do material bruto. Então tá aqui o meu material bruto. Então é importante, né, a gente se atentar em alguns detalhes aí, né? Então tá aí meu material tudo bem certinho. Aí a gente tem que vir em ferramentas, ressalto por base, e eu vou no espessamento, né, que eu vou fazer a espessura desse material. Aí eu tenho que me atentar se eu escaneei a parte interna da minha peça ou se eu escaneei a parte externa. Nesse caso, eu escaneei a parte interna, então minha extrusão vai ficar para fora, não para dentro. Vai ficar para fora, desse jeito aqui. Aí eu coloco a espessura do meu material, que é 12 milímetros, e confirmo. Então tá aí o meu material bruto, tá? Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o molde de vácuo que a gente fala, né? Que é o molde de CNC. Eu venho aqui, plano frontal, e vou inserir um plano bem na parte mais baixa do meu material bruto. Tá? Na parte mais baixa ali. Logo após feito isso, né, eu vou ter que gerar uma geometria. Então eu venho aqui em esboço, vou girar para a parte de baixo, que fica melhor de eu trabalhar. Deixa eu pegar a visualização melhor, isso, a parte de baixo. Eu venho aqui em converter entidades e vou converter primeiro a do lado esquerdo, depois eu vou converter a do lado direito. Agora eu vou criar uma linha, porque eu gosto de deixar o molde bem retinho. Às vezes, se a gente gera a superfície, ele fica com alguns defeitos. Então eu crio uma linha ali com uma distância interna. Por exemplo, ali, essa distância pode ser conforme a necessidade de vocês. Por exemplo, aqui eu vou colocar 5 milímetros. 5 milímetros. E 5 milímetros. E vou aparar. Beleza. Agora eu vou aparar as sobras, né? Que eu preciso de uma geometria fechada para eu fazer a extrusão. Legal, aparei as 4 pontas. Agora minha geometria fechou, né? Então ela está fechada ali, ó. Agora onde é que eu vou? Agora a gente tem que fazer o seguinte, Para eu criar esse molde,
eu tenho que ir em recursos, ressalto por base extrudado, e eu vou usar essa opção aqui, ó. Eu vou abrir e vou colocar superfície, até a superfície. Então eu vou selecionar a superfície interna do meu desenho, né? Que ele vai gerar o molde internamente. Importante, um detalhe aqui. A gente não pode mesclar. Tira essa parte aqui e mesclar resultado. E confirma. O que vai acontecer nesse caso? O meu molde vai ficar separado da minha peça, ó. Eu tenho a peça e eu tenho o molde. Legal, né? Então tá aí a peça em bruto e o molde, né? Agora eu tenho que fazer outra coisa, né? A gente tem que fazer eu gosto sempre de fazer um canal interno nesses moldes, né? Para quê? Até para economizar material e também para ficar mais leve a gente pôr na CNC. Recursos, corte, e eu coloco passante, somente para deixar uma parte interna vazia. Ó. Beleza, pessoal? Então agora, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer o corte dessa peça, né? Deixar elas com a geometria conforme a gente precisa. Como é que eu tenho que fazer isso, né? Eu escaneei a peça cortada. Vamos lá dar uma olhadinha. Então a peça cortada está aqui. Eu vou exportar agora o corte da minha peça. Então agora eu vou criar outro arquivo em IGS como recorte 01. Ok. Venho aqui, arquivo, e eu tenho que abrir esse arquivo que eu exportei, né? Eu tenho que salvar ele. Então vou vir em arquivo, abrir, e vou abrir o recorte 01, que foi o arquivo que eu gerei agora, né, em IGS. Então eu abro no Solid e vou e salvo somente. Salvo, para ele ficar salvo em arquivo de Solid. Porque senão eu não consigo colocar ele dentro do SolidWorks, se ele não tiver em arquivo do SolidWorks. Agora eu venho aqui em inserir, peça, e vou inserir essa superfície para eu fazer os cortes na peça em duplo, em bruto, né? Ó, então aqui está o corte da minha peça. Beleza. Então agora a gente vai selecionar o plano direito, que é o plano para eu cortar essa peça. A gente vem aqui, vai criar essa geometria ali. Eu posso usar a ferramenta de Spline, puxo um pouquinho para fora aqui e vou modelando conforme o corte da minha peça, né? Então vou deixando, fazendo modelamento. Ok, saio para fora aqui. E confirmo. Vou dar uma conferida, vou ajustando os modelamentos para ficar bem igual, né? Deixar uma cópia bem mais próximo possível do certo, né? Vou modelando. Modelando. Ok, né? Então agora aqui eu tenho um corte que é com uma linha reta, né? Então a gente pode pegar a linha aqui, pega um ponto médio ali e vou ajustar essa linha aí. Vou posicionando aqui para deixar o mais próximo possível. Ok, ok. Beleza. Então tá aí, né? Linha. Vou fazer o corte de baixo. Agora eu vou aparar essas sobras aqui. Ok? Deixo a geometria quase fechada, né? Agora eu vou vir
e vou fazer fillet, fazer raios, né? Então eu vou tentar descobrir que raio que é, só visivelmente. Raio 40, não é. 60, ó, deu um raio 60, deu bem certinho. Ok? Agora vamos descobrir o raio de baixo. Provavelmente o raio de baixo é um raio um pouquinho menor, né? Deve ser um raio de entre 40 e 50. Vamos usar o 40. Quase deu 40. Vamos ver aqui. Vamos editar um pouquinho para ver se deixar um pouquinho mais certo. 42. 45. 46. 46 não é. Vamos tentar de novo o 43. 40. É o 40 que tá bem certinho ali. Como isso é uma peça que provavelmente vai um estofamento ali, então não tem uma precisão tão exata em milímetros. Ok. Então agora eu posso realizar o corte do meu material bruto. Vou vir aqui. Recursos, corte, e vou fazer corte passante em ambos os lados, né? Na direção 1 e na direção 2. Inverto o lado para cortar e confirmo. Ó. Então aqui está o corte da peça, né? Só que essa peça ela tem algumas furações, né? Provavelmente alguma furação de fixação ali, sabe? Então a gente vai dar uma olhada aqui, ativar novamente a visualização da superfície para mim acertar essas furações aqui. Vou ocultar a superfície novamente. Aí eu vou aqui em assistente de furação, né? Aqui em cima, ó, assistente de furação. Seleciono o assistente de furação. Então eu vou selecionar um furo com broca, né? O tamanho da furação é 8 milímetros. Provavelmente vai alguma bucha ou alguma porca. E eu deixo condição final passante. Eu vou selecionar a superfície. Agora, para eu saber a posição dos furos, eu tenho que exibir de novo a superfície, né? Para mim saber a posição. Então eu vou vir aqui, dar uma visualização um pouquinho melhor para eu conseguir fazer essas furações aí. Então eu vou aqui, ó, vou tentar deixar minha furação centralizada com a furação da superfície, né, que eu escaneei. Centralizei aqui e centralizei a furação de cima. Ok. Beleza. Então agora eu fiz a furação do lado direito, né? Não precisa fazer do lado esquerdo, eu posso usar a ferramenta de espelho, né? Acho que fica melhor da gente trabalhar. Legal? Tá aí. Vou visualizar o meu bloco, né? O meu molde novamente. Agora eu vou criar um plano, né? Um plano bem no meio desse meu molde para eu espelhar. Então vai ser no plano direito e acho o ponto mediano e confirmo. Então agora eu vou usar a ferramenta de espelhar. Espelho. Seleciono a furação e confirmo. Então minha furação ficou espelhada. Tá? Essa cor azul não está muito legal de trabalhar. Vamos mudar aí a cor. Acho que vamos usar uma cor um pouquinho mais suave, né? Tá me dando até dor na vista. Então, ó. Então tá aí o corte da minha peça, tá? Beleza. Então agora é o seguinte, tá? A gente aqui adaptou um sistema automatizado de troca de molde, para facilitar a parte de operação, né? Para o operador não perder muito tempo em setup de máquina. Então como é que a gente faz? Né? A gente a gente tem uma chapa padrão com algumas medidas aí que se adaptam aos nossos produtos. Então eu vou desenhar essa chapa padrão, né? Eu não sei qual o sistema que vocês trabalham, mas a gente trabalha aqui dessa maneira. Talvez até seja uma ideia para vocês aí.
Então a gente sempre tem uma chapa embaixo com a medida de 600 por 900. E essa chapa ela tem 4 furação que é de pino guia, né? Então aqui a gente vem, círculo, e vou criar 4 furos para pino guia. Tá? Aí. Venho, vou espelhar a furação, né? Porque essa chapa ela é simétrica. Venho aqui e vou espelhar para a parte de baixo. Ok. Confirmo. Agora eu vou fazer o ressalto. A gente usa sempre uma chapa de 15 milímetros embaixo. Tá aí o material. Legal? Então vamos lá, né? Então agora eu acho a montagem padrão que a gente tem, né? Eu sempre pego de algum produto que já estava sendo feito, venho aqui, salvar como, e vou salvar com o nome da minha peça ali, treinamento 01. Ok, salvo. Então aqui está o projeto da mesa da Artist, né? Eu projetei as mesas. Para quê? Para ficar mais fácil a regulagem, né, cara? A gente sempre tenta padronizar as coisas aí, para facilitar a vida do operador, né? O operador não perder muito tempo com o setup. Então eu desenhei as mesas e criei alguns pinos guia ali. Então agora eu tenho que salvar a minha peça. Arquivo, salva. Vou colocar aqui molde 01. Então tá aí, né? Então agora eu vou novamente não precisa salvar como, só salvar. Agora a gente vai na montagem novamente. E na montagem eu vou inserir essa minha peça e vou realizar a montagem, ó. Coloco ela aqui dentro. Vou em posicionar, né? Então agora eu tenho que posicionar e alinhar o meu molde conforme a minha mesa da Artist, né? Então vou posicionar aí. Então eu venho, seleciono a minha base de baixo e posiciono com a base da mesa. Ok. Posiciono, deixo esse furo concêntrico com os pinos. Tá aí, ó. Então tá padronizada a nossa mesa aí, né? Isso facilita muito para os operadores, né? Eles não precisam estar achando posição de molde, tá? Então fica bem tranquilo aí. Ok. Beleza, pessoal? Então agora esse arquivo a gente vai mandar pro AlphaCam, né? Aí depende da extensão que vocês preferem trabalhar. Eu gosto de trabalhar com Step. Então sempre quando eu vou importar pro AlphaCam, Step. Então eu vou dar uma pausa e já continuamos aí com o AlphaCam.